Olá pessoal, me chamo Ângelo, psicólogo clínico e institucional. Estou aqui com vocês mais uma vez, nesse momento, em nosso segundo módulo. Hoje nós temos como tema compreendendo o papel da família no tratamento da dependência química. Nesse módulo de hoje iremos discorrer sobre o papel da família no tratamento da dependência química. Ter a compreensão, a clareza deste papel é tão fundamental, é tão crucial dentro desse processo da dependência química. Lembrando, nesse momento, desde o nosso primeiro módulo, nós falamos um pouco sobre a importância crucial do envolvimento da família no tratamento e no processo de recuperação da dependência química. É fundamental a gente ter essa clareza, porque a família ela é o principal pilar, podemos dizer dessa forma, que ela é o pilar principal no processo de recuperação da dependência química. Uma pessoa que sofre com adicção, seja por álcool e outras drogas, ela precisa de suporte, ela precisa de rede de apoio. E a família, que é o nosso primeiro núcleo de convivência, de socialização, a família é o nosso primeiro ecossistema, o ecossistema familiar. É de lá que nós recebemos as nossas primeiras informações sensoriais. E quando esse ecossistema familiar está fragilizado, esse núcleo ele está destruturado, de alguma maneira vai afetar na personalidade do indivíduo. O indivíduo adicto por álcool e outras drogas, que já tem uma dependência química instalada, por muitas das vezes rotulado pela sociedade como uma pessoa que tem um defeito de caráter. Haja vista que se um adicto, um dependente, uma pessoa com dependência química, seja por álcool ou outros tipos de drogas, se ela tem um defeito de caráter, logo compreendemos que essa pessoa, ao nascer, ela já nasceu com um defeito. Mas a gente sabe que não é bem assim. Uma pessoa adicta por álcool ou outros tipos de droga, uma pessoa com diagnóstico de TUS, de transtorno por uso de substância, é uma pessoa que, ao chegar a esse diagnóstico, a dependência química, ela passou por diversos padrões de uso. O uso experimental, o uso ocasional, o uso nocivo, até chegar à dependência. Mas existem fatores que certamente influenciou na tomada de decisão desse indivíduo de buscar a substância ou de recorrer à substância psicoativa. Alguns fatores estão implicados ali que, de alguma maneira, incentivou esse indivíduo recorrer à substância psicoativa. E a dependência química, a gente sabe que ela não é caracterizada por apenas um fator isolado. A dependência química ela é multifatorial. A dependência química ela transcende apenas um fator isolado em um indivíduo. Ela afeta diversas dimensões. A dimensão biológica, a dimensão psicológica, a dimensão social. A dependência química, ela é afetada apenas por essas dimensões, Ângelo? A biológica, a psicológica, a social. Existe outras dimensões que implicam também a dependência química? Sim, a dimensão histórica, cultural e espiritual também está, de alguma maneira, conectada, digamos dessa forma, relacionada com a dependência química. O indivíduo que tem uma dependência química, o indivíduo que é adicto por álcool e outras drogas, não é um defeito de caráter, como nós falamos, ele chegou até a um diagnóstico de TUS
por causa de muitas situações. Então, logo entendemos que não é apenas um defeito de caráter. Ele adquiriu o comportamento problemático da substância, até porque a dependência química, além dela não ser um defeito de caráter, ela também não é apenas um problema comportamental. Ela não é apenas um comportamento problema. Ela é multidimensional. Pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade social, pessoas que foram expostas à violência doméstica, pessoas que foram expostas ao abuso, pessoas que foram expostas a situações de traumas, são pessoas que pode ter desenvolvido a dependência química, ter progredido a dependência química por causa dessas questões, desses fatores. Mas, dentro desse processo da dependência química, compreender o papel da família, já que ela é o primeiro ecossistema, ela é o pilar fundamental, o pilar importante dentro do tratamento. Ter a compreensão sobre isso nos ajuda em nossas intervenções, para que as nossas intervenções e as nossas estratégias de intervenções de prevenção, seja primária, seja secundária, seja terciária, seja eficaz. Então é necessário nós compreendermos esse papel. Logo, entendemos também que a família constitui o núcleo primordial de socialização, afeto e construção identitária, como nós falamos. A família é o nosso primeiro núcleo onde nós recebemos as primeiras informações sensoriais. É na família que a gente tem a nossa primeira relação social. É o núcleo familiar que a gente recebe o primeiro afeto, a nossa construção, a identidade da nossa personalidade, que traz uma influência significativa na construção da personalidade do indivíduo. A família, ela funciona como o primeiro espelho emocional. O primeiro espelho emocional, onde o indivíduo, ele aprende a regular impulsos. É ali que o indivíduo aprende a lidar com frustrações e estabelecer vínculos seguros. Gente, quando este ecossistema familiar ele é um ecossistema destruturado, esse indivíduo, na sua construção identitária, ele terá dificuldades de regular os impulsos. Por quê, Ângelo? Porque hoje a gente escuta falar sobre a educação permissiva. O que seria a educação permissiva? Uma família que tem essa maneira de educar o seu filho, a sua filha, tem uma maneira de educar através da educação permissiva, onde essa família ela permite que o indivíduo, o seu filho, enfim, a pessoa que está sendo cuidada, faça as coisas sem limite e sem regras, porque logo entende dentro da educação permissiva que o indivíduo não deve ser frustrado, porque a frustração pode prejudicar o seu desenvolvimento. Mas, gente, a falta de limite, a falta de regra, influencia o nosso controle dos impulsos, o nosso controle inibitório, a regulação dos impulsos. É importante a família ela estabelecer limites, estabelecer regras para que o seu indivíduo, o seu ente,
desenvolva o seu filho, a pessoa que está sendo cuidada, desenvolva a regulação dos impulsos. A regulação dos impulsos. O que acontece? Quando isso não é trabalhado na família, esse indivíduo ele terá um prejuízo nos seus impulsos e logo também terá prejuízo na regulação emocional. E certamente, diante das adversidades existenciais e do sofrimento existencial, essa pessoa ela não irá desenvolver habilidade, resiliência para poder lidar com as frustrações. E se ela não tem habilidade socioemocional, se ela não adquiriu resiliência, não aprendeu a controlar os seus impulsos, quando ela estiver diante de uma situação que causa a frustração, ela sim pode recorrer à substância psicoativa, o álcool e outras drogas para poder lidar com aquela frustração. Porque a emoção ela acaba tomando conta desse indivíduo. É importante que a família ela estabeleça vínculo seguro, mas haja vista que se a família ela é desestruturada, como ter esse vínculo seguro? Dificilmente um indivíduo em um ecossistema familiar, onde esse ecossistema ele é tóxico, onde a violência doméstica está presente, certamente ele terá muita dificuldade de se estruturar. Eu, em um certo momento aqui, em um dos nossos cursos de capacitação, eu trouxe uma memória de quando ainda eu estava na academia de psicologia, uma pergunta feita por um professor. Ele lançou a pergunta em sala de aula e a pergunta foi a seguinte: eu gostaria que 3 alunos me respondessem se a sua família te estrutura ou te desestrutura. E aí, a primeira pessoa, ela se levantou e disse: professor, a minha família, ela me desestrutura, porque a minha família, para mim, são os meus amigos, as pessoas que são meus amigos, minhas amigas, é para mim a minha família, porque a minha família biológica, ela me desestrutura. Eu passei por rejeição, sou rejeitada, então a minha família, ela me desestrutura. Olha, perceba que em seu relato, em seu posicionamento, ela disse que a sua família rejeitava ela. Então, havia rejeição dentro do seu núcleo familiar. E ela acabou construindo ali um padrão de comportamento social influenciado pela essa rejeição. E uma crença subjacente, ou uma crença nuclear, e que pode ter sido reforçada também em outros ambientes. Mas a segunda pessoa se manifestou e disse: professor, a minha família, ela me estrutura melhor dizendo, a minha família me estrutura. Eu não consigo me perceber sem a minha família. Tudo que eu faço está diretamente ligado à minha família. Tudo que acontece, a minha família está sempre sempre comigo. A minha família, ela me estrutura. Eu não consigo me ver sem a minha família. Aí, a terceira pessoa levantou a sua mão, pediu para a fala, e foi essa terceira fala que me chamou muita atenção. Todas as famílias, todas as outras 2 colegas, ali em sala de aula, a sua participação me chamou a atenção. A primeira, disse que foi rejeitada pela própria família e que a sua família eram seus amigos, as pessoas que se aproximavam dela, que era sua família, que a família biológica havia rejeitado. Ou seja, uma família desestruturada. E a segunda traz um modelo de uma família estruturada, uma família equilibrada, onde as coisas elas são feitas de maneira colaborativa, de forma colaborativa e respeitosa.
Mas aí a terceira pessoa disse: professor, a minha família, ela me estrutura na desestrutura. Gente, me deu na hora, né? Acendeu ali uma luz. E eu falei: uau, a minha família me estrutura na desestrutura. E, curiosamente, após a aula, procurei essa aluna e perguntei para ela por que a família dela estruturava ela na desestrutura. Ela disse: Ângelo, porque eu sou filha de pais separados. Os meus pais são separados. A minha mensalidade aqui na faculdade, para me pagar, é com muita luta, porque acontece quando chega o mês do meu pai me dá a minha pensão, simplesmente ele não me dá. E eu tenho que ficar implorando e insistindo para ele. E a convivência dele com a minha mãe não eram boas. Mas eu aprendi que, mesmo eu vivendo em uma família desestruturada, eu poderia me estruturar, me tornando uma pessoa com padrões de comportamento diferente dos meus pais. Ou seja, ela teve um insight que ela poderia quebrar o ciclo daquele padrão de comportamento familiar. Mas isso é algo, gente, que não acontece assim, né? Talvez aí de 1000 pessoas, uma pessoa, talvez eu esteja até equivocado, mas uma pessoa entre 1000 pessoas tem esse insight. Mesmo convivendo em uma família desestruturada, ela conseguir se estruturar. Por quê? Normalmente, como de acordo com o Bandura, a sua teoria vicária, né, que ele fala sobre o modelo social, nós reproduzimos aquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente reproduz. Então, a família, aonde nós recebemos as nossas primeiras informações, é o nosso primeiro modelo social. Então, aquilo que nós vivemos ali é aquilo que a gente pode reproduzir futuramente. Porque nós aprendemos por modelo social de acordo com o Bandura e até mesmo Vygotsky. Então, gente, quando a dependência química irrompe nesse sistema, não há espectador. Ou seja, todos os membros são arrastados para um vórtice de dor, culpa, medo e exaustão. Ou seja, o que seria o vórtice de dor? Gente, isso aqui nós estamos falando de uma dor, uma dor avassaladora, de uma dor persistente e avassaladora. Então, todos os membros da família podem ser arrastados para um vórtice de dor, para um misto de sentimento desagradável de sentir, como culpa, medo e exaustão. Às vezes os papéis são distorcidos, as comunicações são rompidas e ciclos de violência ou superproteção pode perpetuar o transtorno dentro desse contexto familiar. Contudo, gente, essa mesma família, outrora desestruturada, essa família ela pode transformar-se no principal aliado da recuperação. Pode, Ângelo? Pode. A família ela pode sim se transformar, mesmo sendo outrora uma família desestruturada, com uma família ignorante. Quando eu falo ignorante, eu falo de uma família sem informação, sem clareza sobre a dependência química. Lembra que eu falei que a dependência química ela não é o rótulo que a sociedade muitas das vezes coloca em um indivíduo com dependência química, dizendo que ele tem um defeito de caráter, um problema de comportamento? Não, gente, é algo multidimensional, multifatorial, certo? Então, mesmo que a família outrora seja destruturada, ela pode transformar-se, ser moldada como a principal aliada da recuperação desse indivíduo. Ela pode ser ali, e como a família é o principal agente de mudança dentro do processo de recuperação. Por quê? Quando ela oferece suporte emocional, reforço positivo,
e ambiente estruturado, gente, isso pode levar até 60% de adesão ao tratamento. Isso pode facilitar o caminho, pavimentar o caminho ao tratamento, onde muitas pessoas, seja adicta por álcool e outras drogas, ela inicialmente pode apresentar resistência ao tratamento, exatamente por causa da estigmatização, porque são estigmatizadas, por causa do preconceito, por causa dos rótulos, e isso influencia numa tomada de decisão funcional. A pessoa ela deixa de procurar o tratamento por causa do estigma e do preconceito. Mas quando a família oferece esse suporte emocional, sem julgamento, acolhedor, com o afeto responsável, o afeto pedagógico, com reforço positivo, onde a família consegue reforçar os comportamentos saudáveis do adicto, quando ele apresenta um comportamento saudável, aquele comportamento é reforçado, e o ambiente estruturado, harmônico, gente, isso, segundo os dados, pode levar até 60% as taxas de adesão ao tratamento, a aceitação ao tratamento. O que diz Andrade e Silva? Andrade e Silva, segundo eles, os mesmos sintetizam o paradoxo, ou seja, a família é fator de risco quando nega. A família se torna um fator de risco quando nega, controla ou resgata compulsivamente. A família torna-se fator de proteção ao aprender a comunicação assertiva, limites claros e autocuidado coletivo. Então veja que a família ela pode ser um fator de risco ou ela pode ser um fator de proteção. A família ela se torna fator de risco quando ela nega, quando ela controla ou resgata compulsivamente, quando a família se torna codependente do dependente químico. E aí ela se torna um fator de risco. Ou a família ela pode se tornar também, mesmo que outrora ela seja um fator, ela tenha um padrão de comportamento disfuncional no tocante ao processo da recuperação e da relação familiar com o adicto, ela pode sim se tornar um fator de proteção ao aprender. O que, Ângelo? A comunicação assertiva. Quando ela aprende limites claros e o autocuidado coletivo. O que seria o autocuidado coletivo? O autocuidado coletivo é o cuidado de todos. Toda a família, né? Não é apenas um indivíduo adicto pelo álcool ou por outras drogas, mas todos os membros ali inseridos dentro daquele núcleo, daquele ecossistema, né? Pratica o autocuidado coletivo. E isso, pessoal, é fundamental para nós compreendermos esse papel da família no tratamento da dependência química. O que acontece? A família, ela tem, podemos dizer, certo, que a família ela tem um duplo papel, certo? Ok? Ela tem duplo papel, ela tem responsabilidade específica. Existe responsabilidade que são individuais, outras são responsabilidades coletivas, certo? Entre cônjuge, pais, filhos e irmãos. Mas também há estratégias práticas validadas dentro desse contexto, certo? Ângelo, diga para mim algumas estratégias práticas validadas dentro desse processo da família e da dependência química. Gente, terapia familiar estruturada. É importante que a família ela pratique esse autocuidado, que ela esteja, né,
com a sua terapia familiar estruturada, que ela participe de programas de terapia. Existem vários programas de terapia. A família ela pode participar de um programa de terapia familiar com um psicólogo. Além do psicólogo, né, que trabalha, né, a psicoterapia familiar, com a psicoterapia familiar, também existe os grupos de mútua ajuda, que a família ela pode participar desses grupos. E esses grupos de mútua ajuda, eles têm evidência científica, eles têm dados significativos de resultados funcionais, de mudança, onde a família ela muda a sua maneira de lidar com o seu ente adicto. Entre esses grupos de mútua ajuda, eu posso citar aqui o NAANON, o ANON, que esses grupos de mútua ajuda familiar, onde as famílias se encontram, se reúnem, e há uma partilha ali de suas vivências, e um aprende muito com o outro, constrói, né, caminhos, aprende a desenvolver a empatia e outras habilidades, e outras habilidades socioemocionais, as competências socioemocionais, e até mesmo a desenvolver a inteligência emocional dentro desses grupos de mútua ajuda. O NAANON e o AANON, eles são um grupo que surgiu lá do AA. O AA, que é um grupo para pessoas com dependência de álcool, né? Pessoas com transtorno por uso de álcool, o AA. E depois surgiu, após o AA, o NA, o Narcóticos Anônimos, que abrange um pouco mais, abarca, né, outras pessoas com outros sofrimentos, além da dependência do álcool, outras substâncias também. E aí depois surgiu o NAANON. Também outra prática, uma outra estratégia prática validada é o contrato comportamentais, né? É importante a família ela realizar contratos comportamentais e trabalhar a própria redução de estigmas internos. É uma estratégia prática validada, a redução de estigma interno, como eu mencionei aqui para vocês, citei, né, que o estigma acaba dificultando a adesão ao tratamento. O estigma se torna uma barreira ao tratamento, onde os indivíduos, por causa do estigma e do preconceito, eles acabam resistindo ao tratamento, tendo dificuldade de adesão e de buscar a ajuda profissional, buscar a ajuda, seja a ajuda de um médico psiquiatra, seja da ajuda ambulatorial, como no caso do CAPS-AD, buscar ajuda em uma clínica, em uma casa de acolhimento para dependente químico, em uma CT, em uma comunidade terapêutica, enfim, acaba dificultando esse indivíduo que está em sofrimento, e esse sofrimento ele pode intensificar, pode levar até a pessoa ao suicídio se ela não tratar dessa doença, porque a dependência química, de acordo com a OMS, ela é uma doença crônica e progressiva, uma doença recorrente. Como nós falamos aqui em muitos momentos, é uma doença que não existe cura para ela, assim como não existe cura para diabetes, não existe cura para hipertensão, mas existe tratamento. Mas para que isso aconteça, é importante a gente trabalhar essas estratégias. Eu acredito que nesse nosso módulo a gente também vai ter um pouco mais de clareza sobre esse papel da família, que se torna, né, muitas das vezes codependente, né? E mesmo essa família ela se tornando codependente desse dependente químico, esse codependente familiar ele pode se tornar, né, ou pode passar a ser coterapeutas. Compreendendo o que, Ângelo? Compreendendo a partir do momento que ele
ele irá compreender que a recuperação do dependente é inseparável da recuperação do sistema familiar. Está ligado, pessoal, está conectado, está relacionado diretamente, a sua recuperação está diretamente atrelado à recuperação, a sua recuperação está atrelado ao sistema familiar. Mas essa recuperação, para ela acontecer, é importante que haja uma transformação relacional. Como? Da culpa à ação. Porque o codependente, ele tem um sentimento de culpa, né? Um sentimento de impotência. O codependente, ele deixa a sua vida, a sua existência, para cuidar 24 horas da existência do dependente, do seu ente adicto. Ele se anula para cuidar. Então, essa transformação relacional, ela acontece de que maneira? Quando ele deixa a culpa para a ação, ele começa a agir. Então, essa transformação relacional acontece da culpa à ação, do caos à resiliência compartilhada, mesmo dentro de uma situação caótica, mesmo dentro de uma situação complexa, mesmo dentro de uma situação de sofrimento, é possível, né, de sair desse caos e passar a ter a resiliência, passa a ter resiliência. E essa resiliência é importante que ela seja compartilhada, uma resiliência compartilhada. É importante o apoio da família dentro desse processo. Essa família, ela não apoiar, ainda que esse indivíduo adicto, ele vá à procura do tratamento e aceite o tratamento, faz o tratamento para se recuperar, seja um tratamento ambulatorial, seja uma casa de acolhimento, uma comunidade terapêutica, né? Seja em um CAPS, AD, quando esse indivíduo, mesmo ele passando por esse tratamento, ele chega em seu lar, em sua casa, e a família, ela permanece com aquele comportamento doentio, da codependência, querendo monitorar, querendo monitorar 24 horas, querendo tomar a frente de todas as coisas, a desconfiança, né, a comunicação violenta, a comunicação sem assertividade. O indivíduo, quando ele volta para casa e o lar continua desestruturado, aí, pessoal, esse indivíduo, ainda que ele esteja fazendo um tratamento ou passando por tratamento, ele terá uma recaída. Mas quando a família, ela está, né, há o autocuidado familiar, aí é diferente. Quando há um autocuidado familiar, quando esse indivíduo, ele retoma ao seu lar, pelo fato da família ser uma família assertiva, usar uma comunicação assertiva, é uma família com empatia, com amor responsável, pratica o amor pedagógico, é uma família que usa uma comunicação não violenta. Essa família, ela vai ajudar esse indivíduo adicto, passar um maior tempo em abstinente, sem a substância, mais tempo em recuperação. O apoio familiar, ele transcende o papel de mero acompanhante no tratamento. E torno a dizer, o papel familiar transcende, o apoio familiar, melhor dizendo, transcende o papel de mero acompanhante no tratamento. Ou seja, o apoio familiar é variável preditiva independente de sucesso terapêutico, com estudos longitudinais
que indicam aí um aumento de 40% a 70% nas taxas de retenção quando a família está estruturadamente envolvida. A gente também sabe, dentro desse contexto, e socializo com vocês, que o tratamento ele não deve ser solitário, certo? A família ela precisa se reposicionar, não como não se posicionar como codependente, mas se reposicionar como o coagente de mudança. Por quê? A família ela pode ajudar e é capaz de contribuir com a modelagem do craving. O que é o craving? Que é o desejo intenso pela substância. E isso acontece quando a família consegue reforçar através, né, da suspensão do julgamento, de uma relação saudável, respeitosa, ela consegue reforçar a adesão, como também reconstruir redes sociais que estejam destruídas, redes sociais que estão destruídas pelo uso da substância. Então, ou seja, veja o quanto é importante esse reposicionamento da família como coagente de mudança, porque vai, gente, facilitar, vai reforçar a aceitação desse indivíduo no seu tratamento, na sua recuperação, na luta pela sua recuperação permanente e na luta também para vencer o tratamento. E isso eu quero aqui dividir a importância do apoio familiar em 3 eixos. Primeiro, apoio como rede. Família é a principal rede de apoio de um dependente químico, certo? Apoio como rede, efeitos mensuráveis. Quando a família ela apoia, gente, é mensurável a recuperação, é mensurável. Também a família, quando ela se posiciona, né, com limites estabelecendo limites, ela consegue ajudar essa pessoa com a pessoa, o seu ente adicto. Mas entre esses eixos a gente pode dividir como apoio como rede, efeitos mensuráveis na recuperação e limite também entre apoio e codependência. A codependência, né, como nós já conversamos aqui, ela é uma dependência do dependente químico, mas a gente vai aprender aqui, como estamos aprendendo, certo? Que a família é importante ela aprender que amar não é resgatar, é acompanhar com responsabilidade compartilhada. Resgatar é uma questão que está ligada à codependência. Então a família, ela através da terapia familiar, através de tratamentos comportamentais e de grupo de mútua ajuda, ela vai aprender que amar não é resgatar. Amar é acompanhar com responsabilidade compartilhada. Ou seja, a responsabilidade ela é coletiva. Mas, Ângelo, não tem a responsabilidade individual? Sim, mas dentro desse contexto aqui, a responsabilidade também ela é compartilhada. Ela não é apenas da família, ela não é apenas do adicto. A responsabilidade é de todos os membros da família. Porque a família ela pode funcionar como rede de apoio. Porque o suporte familiar opera, gente, como amortecedor neurobiológico. Contra quê? Contra o estresse pós-abstinência. A família, ela como suporte, a família como rede de apoio, ela opera ativamente, ou ajuda, melhor dizendo, a ativar o que a gente chama de oxitocina, isso falando dentro da neurobiologia, né? E a oxitocina,
além de ativar a oxitocina, ela ajuda também a reduzir o cortisol. E o cortisol, que é o hormônio do estresse. O estresse, que é um gatilho para uma possível recaída, no caso do dependente químico. E aqui, pessoal, a família como rede de apoio, ela deixa de ser um campo de batalha quando ela é uma rede de apoio, deixa de ser um campo de batalha e ela passa, né, ou se torna um espaço de acolhimento incondicional. Carl Rogers, né, que é o psicólogo teórico, criador da abordagem ACP, a abordagem centrada na pessoa, ele traz como estratégia dentro desse processo de recuperação da família e o dependente químico, o acolhimento incondicional. O acolhimento incondicional é quando a família ela adquire algumas habilidades, ela é instrumentalizada através da terapia familiar, ela é instrumentalizada para trabalhar o acolhimento incondicional, acolher o seu ente adicto sem julgamento. Sem julgamento. Porque, veja, a pessoa com dependência química, ela passa por muitos julgamentos, certo? Porque ela é rotulada, ela passa por estigma, por preconceito. A gente sabe da complexidade da dependência química, mas quando uma pessoa não sabe, né, da complexidade da dependência química, o adicto ele sofre muito, porque não é compreendido, mesmo que em alguns momentos, e a família sente muito por causa das promessas não cumpridas, e uma pessoa com dependência química faz promessa de parar, de não usar mais, e aí na mesma semana que ele prometeu, vai lá, tem uma outra recaída, e aí se arrepende, aí depois diz que não vai usar mais, e aí tem uma nova recaída, a família ela acaba emocionalmente ela acaba, as suas energias emocionais, elas ficam esgotadas. Mas quando ela passa a trabalhar o acolhimento condicional, aceita incondicionalmente o seu ente, sem julgamento, isso é um ponto de partida para uma recuperação permanente e até mesmo para o bem-estar e para a saúde da família e desse adicto. Gente, vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente volta, só para a gente tomarmos uma água e daqui a pouquinho voltamos novamente aqui, de onde nós paramos, falando sobre a importância do acolhimento incondicional.